A paz do Senhor Jesus, amado e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus, para edificar a nossa vida, amém? Salmo 14, aleluia. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Salmo 14. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Fala a respeito à corrupção do homem. Sua redenção provém de Deus. Amém? Diz assim: disseram os nécios no seu coração, não há Deus, não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que o faça bem, que faça bem. Veja, então aqui o homem, o nécio, quem são esses? São aqueles que vivem por si próprio, aqueles que não creem em Deus, aqueles que não acreditam que existe um Deus comandando todas as coisas, aqueles que acham que não deve reverência ao Pai, aqueles que não querem dar ouvido aos ensinamentos do Senhor. Então, esses são nécios, esses são aqueles que vivem por si, né? E ali eles vivem em abominações, eles vivem fazendo coisas abomináveis, né? Eles fazem coisas horríveis, eles acham que nunca vai vir a justiça sobre eles. Esses são considerados nécios, né? O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Então, assim é Deus, ele sempre está à procura de alguém que saiba, né, adorá-lo, que esteja disposto a obedecê-lo, que queira, né? E assim foi Deus, antes de Cristo vir, ele estava ali olhando, ele estava se debruçando sobre a terra para ver se encontrava alguém verdadeiramente com o coração voltado a ele, né? Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Assim, desde o começo da criação, quando Adão e Eva caiu, né? Quando ali o anjo, que era o anjo de luz, ele se corrompeu, ele pelo orgulho dele, ele quis ser mais que Deus. Ele ali, então, já começou o pecado a agir no mundo. E não é diferente hoje, mesmo tendo Jesus vindo, a cegueira espiritual do mundo continuou. E o Senhor está sempre à procura de alguém que esteja buscando verdadeiramente Ele de todo o coração. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Que triste, né? Foi assim na época de Noé, quando Deus pediu para ele fazer a arca e ali ele pregava e não se achou um ali justo. Foi assim quando foi destruído Sodoma e Gomorra, quando Deus estava alertando e ele, né, ali pela misericórdia, ele procurando um ali justo e não achou. Ele não achou um sequer, né? E ele teve que destruir. Deus sempre vai nos dar uma oportunidade de buscarmos nele, que é a fonte, de nos corrigirmos, né? E por ele ver que o povo por si próprio, o homem por si próprio, não consegue, né, seguir as leis, não consegue guardar os mandamentos. Ele enviou o nosso ajudador, o Espírito Santo de Deus, o nosso amigo, através de Jesus, através daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Ele deu Jesus Cristo para morrer por nós na cruz, para deixar esse ajudador, o Espírito Santo de Deus, porque nós por nós mesmos não conseguimos, mas Jesus é o Cordeiro perfeito e agradável. Somente ele conseguiu ali agradar o coração de Deus. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comesse pão. Veja, obreiros da iniquidade é todo aquele que serve o maligno, todo aquele que serve Satanás, e né, todo aquele que é discípulo do mal, aquele que já decidiu e escolheu o lado que ele quer ficar, aquele que escolheu servir o mal. Servir a Jesus é renúncia, servir a Deus é renunciar a nossas vontades para estar na presença dele, é querer nos alimentar da palavra dele. A palavra de Deus, ela nos traz vida, nos traz esperança, ela nos renova, amém? Eles não invocam ao Senhor. Aqueles que não invocam ao Senhor, o Criador do céu e da terra, eles estão tidos como os nécios, né? Como ali obreiros da iniquidade. Aqueles que buscam qualquer coisa, menos no Criador. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Veja, Deus, ele está com quem é justo. E nós somos chamados justo através daquilo que Jesus fez por nós. Aqueles que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, agora é justificado pelo sangue do Cordeiro. Né, tido como justo. Então, os que não estão
debaixo do sangue do Cordeiro, aqueles que não aceitaram Cristo como Senhor e Salvador, vai ser encontrado assim. E durante a nossa caminhada na vida, quando muitos não nascem em berço evangélico, não está debaixo dessa proteção. Então, quando nós não estávamos, nós muitas das vezes passávamos por esse pavor, pela angústia. Não que nós não passamos, não vai ter dia mal, como Paulo também se sentia cansado, exausto por algumas vezes, né? Pelo cansaço da alma, físico. Nós passamos por essas coisas, mas nós temos uma alegria, uma certeza que tem um Deus que nos levanta. A gente não vai deixar, né? Deus não vai permitir que nós venhamos ficar prostrado, né? Nós vamos até ali sentir um cansaço, mas nós não vamos nos render a Ele, porque o Espírito Santo de Deus não vai permitir. Ele vai mandar anjos, Ele vai enviar ali, né? Jesus, o Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos nos reanimar na presença do Senhor. Daí a gente traz à memória tudo que Deus já fez por nós. A gente começa a trazer à memória tudo que o Papai do Céu fez por nós, por amor a nós, se dando na cruz para nos resgatar de um lamaçal de pecado, para nos tirar da prisão espiritual. Então, ali se acham em grande pavor. Isso é, aqueles que não têm Jesus, eles estão num pavor, numa angústia, numa prisão interna. E você às vezes está oferecendo Cristo para a pessoa e a pessoa não quer, ela se nega. Né? Ela está cega espiritualmente. Então, mas Deus está na geração do justo, isto é, o mal pode vir nos afrontar, mas aquele que está guardado em Cristo Jesus, aquele que está guardado no Cordeiro vivo, manso e humilde, ele está, Deus está no meio, Deus está com eles, Deus está guardando, Deus está protegendo, o Criador está ali. Né? Pode ir nações e pode povo, pode ser o que for vir contra o povo de Deus. Eles estão guardados em Cristo Jesus. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Veja, né? O refúgio do povo de Deus, daquele que às vezes é afrontado, que é perseguido, é o Senhor. Então, né? O Senhor é quem vai ali guardar, porque o Senhor é o seu refúgio. Veja, Deus é o refúgio daquele que às vezes é oprimido, que é perseguido, que é caluniado. Deus é o refúgio daqueles que todos os dias está ali sendo bombardeado pelo inimigo da alma. É Deus quem é o refúgio. Nós não temos que temer. Quando ele fala servir Cristo, é servir o exército de Deus, né? É estar numa guerra espiritual. E tem pessoas que preferem não, quer ficar que nem o Nécio ali, não. Prefiro não entrar nessa guerra, eu prefiro não ter que lutar, eu prefiro não ter que pagar o preço. Mas vai pagar um preço. Não quer fazer uma escolha agora, mas naquele grande dia já vai ter tido uma escolha feita. Eu vou falar aqui um sonho que eu tive há muito tempo atrás, onde estava eu, uma amiga e outras pessoas evangélicas, e eu estava ali lavando vários balde, né, várias latas de lixo, e alguém passou assim e falou assim: nossa, você é cristã? Ainda bem que eu não sou e eu não preciso passar por isso, que era tipo lavar as lixeiras, que era lavar aqueles vasos, aquelas coisas sujas ali, imunda, de coisa podre, né? E eu estava ali lavando, e ela falou: ainda bem que eu não preciso passar por isso. Aí, na hora, no sonho, o Espírito Santo de Deus falou assim para mim: fala para ela que ela não escolheu, né? Que ela falou que ainda bem que ela não escolheu passar por isso, mas que naquele grande dia, ela, sem escolher, ela sem ela ter optado por um lado, sem ela ter escolhido um lado, ela já escolheu. Já foi escolhido por ela, não é ela escolheu. Sem ela escolher, já foi escolhido um lado para ela, que é a condenação eterna. Então, o que a gente aprende, né? O que Deus ensinou naquele sonho? Às vezes é ali, você lavando com a água do Espírito Santo de Deus, outras vidas, outras, né, pessoas que vão chegar suja, imunda, e talvez vão olhar para você e falar assim: não vale a pena. Nossa, você está acabando com a tua saúde, você está acabando com o teu tempo, cuidando de um povo que não te valoriza, você está fazendo algo, né, e está deixando de viver por esse povo. Às vezes você escuta isso, porque a obra que Deus colocou na tua mão é grandiosa, e é para povoar o céu, e talvez estejam falando: você está deixando de viver, deixou de viver para tua família, viver a tua vida, para viver pro próximo. Mas aquela pessoa que fala isso, ela não escolheu, ela fica em cima do muro, como aquela pessoa do sonho, que ficou ainda zombando em cima do muro.
E o Espírito Santo de Deus falou para mim, olha, fala para ela que sem ela escolher, já foi escolhido um lado para ela, que é a condenação eterna. Então, que triste, assim esse povo, que o Senhor está falando no Salmo 14, que é os nécios, né? Eles vivem como se não existisse um Deus e zombam daqueles que servem ao Senhor. Né? No verso 7 que diz, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Então, quando Deus, né, já tiver vindo, Jesus já veio e ele vai voltar. Ele vai voltar. Jesus veio, o Messias veio e ele vai voltar. Ele trouxe uma redenção para aqueles que creem. Ele trouxe a remissão dos pecados para o povo, mas muitos ainda não entenderam. E ele voltará. E quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, e regozijará Jacó e alegrará Israel. Isto é, aqueles que estão em Cristo Jesus vão se alegrar. Aqueles que creem no Salvador vão se alegrar, porque ali nós vamos ser livres de todo o mal, de toda doença, de todo o pecado e da morte. A morte não existirá, né? Eu creio com essa nova Canaã. Eu creio na vinda do Senhor Jesus pela segunda vez. Eu creio no Messias que nos remiu. Que nós não venhamos viver como nécios, né? Como um insensato, como aqueles que vivem como se Deus não existisse. Que nós não venhamos viver assim, mas que nós venhamos viver como um povo temente ao Senhor. Um povo que resiste, né? Ai daqueles que ficam rejeitando as revelações e os sinais que o Senhor tem dado. Porque eles não creem, porque eles não querem obedecer, eles não querem ser submissos a um Deus. Eles querem viver por si próprio, né? Não há busca de Deus, não tem como buscarmos a Deus, ter uma intimidade com Deus, se não tiver uma vida de oração, invocar o nome do Senhor. Não tem como nós sentirmos a presença do Senhor e obter a ajuda dele, sem nós clamarmos pela ajuda dele. Então nós precisamos clamar no nome de Jesus Cristo, para que Deus venha e nos ajude todos os dias. Né? Então esse salmo aqui vai falando sobre como o ímpio ele vai se degenerando, como ele vai cada dia mais sendo pior, como cada dia mais ele vai se entregando ao mal e acreditando que não existe um Deus. Mas ai dele, né? São um povo que estão totalmente longe de Deus, totalmente ali, né, desarraigado do Senhor, do Criador. Então, Paulo até, ele fala, né, desses 3 primeiros versículos aqui, quando ele diz lá, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando nós pecamos, nós somos destituídos da glória de Deus. Né? Mas quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, nós somos de novo ali conectados ao Pai. Nós temos livre acesso ao Senhor. Devido à queda de Adão e Eva, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E só conseguimos estar na glória do Senhor, reconhecendo o Senhor como nosso Senhor e Salvador, o grande eu sou, o que criou o céu e a terra, reconhecendo o Criador. Então nós somos agora através do que Jesus fez por nós. Quem reconhece o Deus Criador vai aceitar Cristo, porque ele deu Jesus para morrer por nós na cruz. Jesus é o verbo que se fez carne. E o verbo estava lá com Deus desde o início da criação. Quando Deus, né, falava haja, era o verbo haja, era o agir. Então nosso Jesus é o que vem e faz todas as coisas. Ele é o que age no nosso meio, através do Espírito Santo de Deus. Então nós fomos destituídos. E todos os dias, quando nós pecamos, Deus ele se afasta. O Espírito Santo de Deus ele não vai compactuar com o pecado. Então a necessidade de pedirmos perdão todos os dias na nossa vida. Pedir perdão para que o Espírito de Deus não se afaste e não deixe de habitar dentro de nós. Mas que nós venhamos ter um coração puro e quebrantado diante do Senhor. Que nós não venhamos ser como esses nécios, que vivem a vida, não, é mais uma balada, é mais uma noite, é mais uma droga, é mais uma prostituição, é mais uma noite ali, né, virando os olhinhos, mas não tem paz de espírito, não tem certeza da salvação, não se preocupa com o futuro. Ah, não, aqui mesmo que a gente vai pagar tudo. Quem dera, né? Aqui mesmo acabou, morreu, pagou. Não é. A pessoa é má, leva vantagem em tudo e acabou. Não é assim. Nosso Deus, ele diz que tem um céu, uma salvação eterna e tem uma condenação eterna. Vai ser aniquilado ali, né? Vai ser dado um julgamento para o mal. E eu não quero
Eu não quero ficar do lado do Nécio, eu não quero ficar em cima do muro. Que Jesus está dizendo hoje, não fique em cima do muro, minha filha e meu filho. Não fique assim, eu não vou escolher. Não, não, ainda é cedo para eu escolher um lado. Como aquela pessoa do sonho falou para mim, que, né, ainda bem que eu não escolhi um lado, porque eu não preciso ficar lavando essas lixeiras, esses vasos aí. Mas, né, o Espírito Santo de Deus logo já falou. Fala para essa pessoa que sem ela ter escolhido um lado, já foi escolhido um lado por ela. Porque aquele que não está na videira verdadeira, ele está no jambuzeiro, né? Ele está no jambuzeiro. Aquele que não quer, vive como se Deus não existe, Deus não vai poder ser na vida dele, porque Deus só vai vir por aqueles que o invocam, né? A palavra do Senhor diz, eles não invocam o Senhor, mas aqueles que invocam o nome do Senhor, do Criador do céu e da terra, o Senhor se pode fazer presente. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigada por essa palavra, meu Pai. Obrigada. Que o seu entendimento venha estar no coração, na mente, meu Pai. Venha direcionar essa pessoa, venha tirar toda a distração, meu Pai. Renova as forças, meu Pai. Que ela venha entender que vale a pena te servir. Meu Pai, vai repreendendo toda a contenda do lar, da casa, do ministério. Meu Pai, reaviva a alegria da salvação na vida dessa pessoa. Meu Pai, direciona, que ela não venha fugir da verdade, que ela não venha tapar os ouvidos para ouvir, né? Porque o Senhor diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, que ela venha conhecer a verdade. Que verdade é essa? A palavra de Deus. A palavra de Deus vai libertar essa pessoa, Senhor. Eu creio no nome de Jesus. Que ela não venha ficar dispersa, que ela não venha ficar, Senhor, à beira do caminho. Que ela não venha viver como Nécios, que diz assim, não há Deus. Ou tipo, há um Deus, mas um dia eu vou lá fazer um concerto. Não, mas eu não faço mal para ninguém. Mas e se engana e não quer ouvir, não quer ter intimidade com Deus. O Senhor tem tanto com essa pessoa, meu Pai. O Senhor tem tanto para fazer através nela. O Senhor tem que fazer na vida dela. E através da vida dela eu creio, Senhor. O Senhor tem para fazer na família dela, Senhor. E eu creio que o que é impossível ao homem não é impossível, Senhor. O que é impossível para nós humanos não é impossível, Senhor. Mas que essa pessoa venha pagar o preço certo. Que é estar na tua presença, buscando, clamando, jejuando e crendo que o Senhor está cuidando dela. Meu Pai, o Senhor não é um Deus que vira as costas. Basta clamarmos ao Senhor, que o Senhor venha ao nosso encontro. O Senhor esquece todas as nossas falhas, perdoa, né? Quando tem um coração quebrantado diante de Ti. E o Senhor confia em nós, né? Como foi falado ontem, em Provérbios, né? Que ali... o Provérbios 25:4, que diz que a escória da prata, se a gente for falar, né, o Senhor pega a escória da prata e faz um vaso valoroso, de valor, né? Isso quer dizer a sujeira. Ao homem, a escória, a sujeira não serve para nada, serve para ir para o lixo, mas na mão do Senhor, o homem que era sujeira, que era lixo, que era nada, se torna grande coisa. Aquilo que é improvável aos homens, Deus olha na alma da pessoa e fala, tem valor. Essa alma tem valor. Você é valioso para o Senhor. Você é amada do Senhor. O Senhor te ama. O Senhor te ama. Ele quer te restaurar, quer te renovar. Não aceita menos do que isso, do que ser amada, do que ser filha, do que ser cuidada pelo Senhor. Permita Deus cuidar de você. Permita Deus cuidar de você. Você tem um pai no céu que não é igual ao pai terreno, mas é um pai que em tudo Ele quer te prover em todas as áreas da sua vida. O que é impossível para você não é impossível para Deus. Mas é necessário você viver para Deus e não como um nécio, como se Deus não existisse. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Aleluia. Glória a Deus.